Olá, amigos. Estamos de volta novamente com vocês durante esta semana. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a família. E temos apresentado como sugestão de leitura o nosso livro, segundo lançamento, em 2010, cujo título é O Padrão Bíblico para a Família. E tendo este livro como referência, nós elaboramos um manual bíblico que pode ser útil para ser explorado nas classes de escola bíblica dominical. Esta revista tem por título Vivendo o Padrão Bíblico para a Família. Eu costumo dizer que são lições inéditas, porque ainda não temos esta revista publicada. Não foi possível. Mas o que nos agrada e nos edifica é compartilharmos com vocês estas lições que servem de enriquecimento espiritual e visam o bem-estar da família cristã. E hoje estaremos tratando de um assunto bastante complexo. Ouço pessoas dizerem que se sentem incapacitadas para liberarem o perdão. Mas nós vamos estudar nesta lição que um dos segredos da felicidade e da paz de espírito e da comunhão com Deus é exatamente o perdão. E o título desta lição é O Perdão no Casamento. Se houvesse perdão, não haveria tantos casamentos desfeitos. Jesus disse que Moisés consentiu o divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. E o nosso texto áureo está fundamentado no capítulo 4, versículo 26 da Epístola de Paulo aos Efésios, que diz assim: Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Em outra versão, Paulo assim escreveu: Irai-vos e não pequeis. De que modo podemos entender o sentido desta expressão? Para captarmos a intenção do apóstolo, primeiramente, precisamos levar em consideração alguns aspectos relacionados com a ira. O mesmo Paulo escreveu que a natureza humana produz as seguintes coisas: a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Ou seja, aqui estas palavras são traduzidas como acessos de raiva, como um dos frutos da carne. O apóstolo Paulo ainda escreveu uma carta a Timóteo
onde ele ensinou que se deve orar assim: quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Tiago, outro apóstolo, também escreveu sobre o mesmo assunto em sua epístola. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demorem para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Retornando ao tema do capítulo do nosso texto, Paulo advertiu-nos para que fiquemos bem longe disso tudo. Ele escreveu: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Efésios, capítulo 4, versículo 31. Por outro lado, a Bíblia relata sobre a ira atribuída a Deus em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão. Jesus também teve seus momentos de ira. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. De que forma devemos entender tais textos? Quando Paulo escreveu irai-vos e não pequeis, o sentido é que a ira não deve associar-se ao pecado. Isso significa dizer que, em algumas ocasiões, a ira é até necessária. Ou seja, ela deve ser entendida como indignação em defesa da justiça. Isto é, a ira, nesse caso, é uma justa indignação. E, na verdade, aplicada, dissemos que a ira é permitida pelo Evangelho. Todavia, o que é condenado pela Bíblia é a má aplicação da ira. O próprio Deus irou-se por causa da violência da humanidade. E como objetivos desta lição traçamos os seguintes: explicar que não se deve ceder às tentações de Satanás, esclarecer que a faculdade de irar é biblicamente aceitável e mostrar a importância do perdão dentro da família. Como textos de referência,
escolhemos o mesmo capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 30 a 32, e ainda capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios 4:30 diz: E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Da mesma maneira que podemos entristecer um amigo, é possível ter um tratamento desagradável com o Espírito Santo. Precisamos ter cuidado para não ofendê-lo e agir conforme o povo de Israel fazia. Mas eles se revoltaram contra Deus e ofenderam o seu Santo Espírito. Por isso, Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra eles. Livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 10. Não podemos provocá-lo a retirar sua presença graciosa, que é infinitamente pura e santa. Sobre o assunto em pauta, o apóstolo Paulo ainda escreveu o seguinte: a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. Efésios, capítulo 1, versículo 13. O termo selar, no sentido de colocar marca, é uma metáfora. Os comerciantes colocam algum selo ou marca em seus produtos, pelos quais podem ser conhecidos como sendo deles. Há uma máxima antiga que diz: Spiritus est delicata est Dei. Assuntos delicados do espírito. Podemos verificar uma certa delicadeza do Espírito de Deus. Por isso, devemos ser cautelosos contra toda abordagem do que possa ser ofensivo para ele. E no versículo 31 do capítulo 4, Paulo diz o seguinte: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. É incrível como uma pessoa que professa a fé cristã deixe-se entregar à amargura do espírito. Somente os que são críticos impiedosos, os que não perdoam as falhas dos outros, os que estabeleceram um padrão para medirem as pessoas em qualquer circunstâncias e que não são cristãos, são portadores de amargura, do ódio e da raiva que o apóstolo Paulo fala. E no versículo 32 ele continua dizendo o seguinte: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo,
perdoou vocês. Quem nunca foi injustiçado por alguém? Quem nunca sofreu uma dor ocasionada por alguém? Provavelmente isso já tenha ocorrido com cada um de nós em alguma ocasião. A dor torna-se agravada quando alguém de nosso convívio é o culpado pela dor e pela injustiça que sofremos, tais como membros da família, amigos ou companheiros cristãos. As reações humanas naturais transformam-se em vingança, em raiva, em amargura, em decepção. É comum nos afastarmos do agressor como uma forma de proteção. Ocorre da vítima que sofreu o trauma, abuso e estresse emocional, permanecer afastada do agressor por longo tempo e, em muitos casos, permanentemente. Nem sempre esperar que o infrator peça perdão traz algum resultado. Acontece de o ofensor não perceber o dano causado por suas ações. Ou pode também acontecer de ele não se importar. O sofrimento do outro não significa nada para o transgressor. Ele não se importa e o ferido acaba armazenando a mágoa no coração. Jesus advertiu que alguns abusadores têm corações endurecidos, pois não são capazes de experimentar empatia ou compaixão por suas vítimas. Por isso, Paulo advertiu: sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Por isso devem ser como Ele. É o mesmo princípio seguido pela consideração de que filhos devem dispensar aos pais. Paulo nos faz lembrar de que somos filhos queridos de Deus e por isso devemos ser como Ele, imitando-o em seus atos de bondade. Se, então, somos filhos de Deus, devemos ser seguidores de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Cristo declarou que não podemos ser filhos de Deus se não demonstrarmos amor pelo próximo. E no versículo 2 do capítulo 5 de Efésios, Paulo conclui dizendo: que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e com um sacrifício que agrada a Deus. Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. É o que enfatizou Paulo. Essa foi a prova singular do mais alto grau de amor. Esvaziou-se de si mesmo e não poupou a própria vida por amor a nós, para que fôssemos redimidos da condenação da morte eterna.
Se desejamos ser participantes deste benefício, a nossa vida deve ser dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou. Isso não significa que atingiremos um grau de perfeição elevada, mas devemos ter como objetivo lutar para sermos imitadores de Cristo, de acordo com a medida da nossa capacidade, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Foi o que disse Paulo. Nenhuma linguagem pode dimensionar a eficácia da morte de Cristo. Este é o único sacrifício capaz de pagar o preço pelo qual nos reconciliamos com Deus. Podemos deduzir pelas palavras de Paulo que nenhuma de nossas ofertas será aceitável aos olhos de Deus se nossa vida não estiver dominada pelo amor. Da mesma forma que a reconciliação dos homens a Deus, efetuada pelo sacrifício de Cristo, um sacrifício de aroma agradável a Deus, nós também seremos para Deus um aroma agradável. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E na introdução assim escrevemos: a faculdade de conceder o perdão ao cônjuge é a prova objetiva da existência do amor no casamento. O perdão permite ocasião à parte ofensora de se reunir e ter a oportunidade de ser a pessoa que não pôde demonstrar-se anteriormente. O perdão é um ato virtuoso, pois tem capacidade para libertar tanto o ofensor quanto ao que se sentiu ferido. E no tópico primeiro, demos por título: Perdoar é mostrar-se agradecido. Jesus contou a parábola de 2 credores para esclarecer a Simão a atitude de uma mulher pecadora que lhe regou os pés com lágrimas, enxugou-os com perfume e os beijou. Os pecados daquela mulher foram-lhes perdoados porque ela demonstrou um amor intenso pelo Mestre. Quem muito é perdoado, muito ama. Vejam o que diz o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, dos versículos 36 ao 50. E o subitem 1.1, o título é A Lei do Perdão. O perdão que revela a nobreza faz nascer um amor durável. Ao estabelecer a lei do perdão, Cristo disse a Pedro que perdoar o outro até 499 vezes em um só dia significa perdoar indefinidamente. No relacionamento conjugal, não é diferente, pois alguns erros pessoais se repetem. Cada ser humano tem sua maneira usual de ser. Por isso, perdoar é essencial para a mantença do relacionamento. No original grego, a palavra perdoar significa cancelar ou remir,
O significado de perdão, segundo a Bíblia, coloca o pecador no lugar de um devedor espiritual. Jesus fez uso da linguagem figurada ao ensinar aos discípulos a orar. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. E subitem 1.2. Perdoe e não perca o sono. O apóstolo Paulo escreveu que não se deve colocar o sol sobre a raiva, pois quem não perdoa antes do dia terminar e vai dormir remoendo a ira, é como se não pagasse as suas dívidas. A resistência em pedir perdão é a causa do incômodo que faz tolher o diálogo entre o casal. Ambos deitam e cada um vira para o outro lado. Ninguém consegue conciliar o sono. E na manhã seguinte, acordam mal-humorados. A raiva não perdoada serve como alavanca de apoio para o destruidor das famílias. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. E no subitem 1.3, há poder no perdão. A partir do momento em que o casal dá ouvidos à palavra de Deus e se perdoam mutuamente, suas orações são atendidas e põem em ação o poder inerente do perdão. A unidade do casamento depende de se perdoarem, pois o ato de perdoar faz reinar o poder da graça divina. Perdoar é a única forma para manter saudável a qualidade do relacionamento. Também você, marido, na vida em comum com a sua esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E no item 2 demos por título: o perdão mantém acesa a chama do amor. O perdão faz manter ardente a chama do amor. A vontade de mantê-la acesa torna-o tão forte que supera qualquer desavença. Quando ambos se perdoam, há lugar para a cura emocional. Só se consegue perdoar quando a chama do amor continua acesa, o que não ocorre com a paixão, pois ela é passageira. E no subitem 2.1, demos por título: sem o perdão, o amor falece. Quando não houver espaço para o perdão, o amor tornará o casamento emocionalmente fragilizado, levando-o à morte. Muitos casamentos não sobrevivem, mesmo a uma pequena dose de estresse. Mas, a partir do momento em que se faz uso do antídoto do perdão,
A união conjugal sobrevive à morte emocional. E no tópico 2.2, demos por título: A ausência de perdão afasta de Deus. O casamento é uma aliança que produz responsabilidade diante das leis divinas e humana. A ausência do perdão, além de afastar o casal, também o distanciará de Deus. Quando não há ambiente para o exercício do perdão, o inimigo sente-se fortalecido e causa opressão. Com a falta de perdão, o diabo encontra um terreno fértil para a semeadura da semente do sofrimento arraigado de dor e de ressentimento. Satanás não teme a pessoa que armazena mágoa no coração por falta de perdão. Há um mistério tremendo no perdão. O perdão liberta do veneno da amargura e da ferida ocasionada pelo melindre. O perdão abre as janelas do céu e move o coração de Deus, que envia cura e restauração para a alma abatida. Andar em perdão é andar em vitória. E no tópico 2.3, o título é Confronto só com o erro. Ser paciente com o cônjuge e não confrontá-lo por coisas triviais são evidências objetivas de que o amor tem primazia na vida a dois. O coração arrependido é o estado de espírito que agrada a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos que se arrependem. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, seus hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago, capítulo 7, ou melhor, capítulo 4, versículos 7 a 10. Não se deve evitar o confronto com o erro. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Hebreus capítulo 3, versículo 10. E no item número 3, perdoar é alcançar o amor. O casamento exigirá a prática de um dos seus sustentáculos, o perdão. Aquele que perdoa as falhas do seu cônjuge procura conservar o amor. Todavia, o que escolhe sujeitar-se à ação da amargura traz repugnâncias a si e à outra parte e não alcançará o amor. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Provérbios, capítulo 17, versículo 9. E no subitem 3.1, a falta de perdão
traz prejuízos irreparáveis. Não perdoar o cônjuge traz prejuízos irreparáveis para o casamento, e isso representa um risco a ser assumido. O resultado de não perdoar gera mágoa profunda na pessoa que sentir-se ofendida. E o produto dessa mágoa é a desforra. Isso não é desejável para que haja equilíbrio no relacionamento, pois o dano que causa é ruim para todos. A falta de perdão aprisiona a pessoa e se converte em sentimento que gera doenças emocionais, podendo perturbar os sentidos do espírito e causar patologias no físico. A Bíblia diz que Deus é amor, e quem não ama não o conhece. Semelhantemente, quem não perdoa corre o risco de não ser perdoado por Deus. E no subitem 3.2, não perdoar faz pagar com juros. Um coração melindrado exerce função idêntica à de uma agência financeira. A pessoa que não libera o perdão paga um elevado preço por causa dos juros e taxas embutidos. O saldo da conta eleva-se dia a dia, como numa bola de neve, e a pessoa estará sempre em débito. O ressentimento que não foi curado pelo perdão atinge as partes. A ausência do perdão machuca tanto o ofensor quanto o ofendido. O relacionamento do casal é o que sofre maior dano. Como orientou o mestre dos mestres, deve-se liberar o perdão diariamente, até 70 vezes 7, para cada pessoa ofendida. Item 3.3. Perdão. Um passo em direção do amor. O casamento é a união de pessoas imperfeitas. O seu cônjuge é a pessoa a quem Deus o uniu. Alguém que comete falhas como você. Em todo tempo haverá contrariedades, sentimento desagradável causado por ofensas e promessas que sofreram algum tipo de frustração. Perdoar pode até ser dolorido. Todavia, sofrerá maior aflição todo o que guardar ressentimento por alguém. O perdão é um passo em direção ao amor, mas a soberba faz com que muitas pessoas pratiquem a ação contrária. Quem não reúne força para exercer o perdão permanece prisioneiro do seu passado e perde o desejo e a alegria de viver o presente. A pessoa não consegue olhar para o futuro, pois encara o presente com os olhos voltados para o passado. A amargura do passado flui como um rio nos relacionamentos do presente. O problema não está relacionado com as circunstâncias do momento,
Mas as amarguras ao passado mantêm o coração amargo e o decorrido dá a falsa impressão do agora, desencadeando sérios problemas nos relacionamentos do presente. Quem não perdoa permanece prisioneiro do seu próprio passado. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não serão perdoados. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Jesus, mesmo pendurado na cruz, deixou o maior exemplo de como se libertar deste peso. Ele foi odiado, rejeitado, espezinhado, ferido. Mas ainda assim soltou os seus algozes ao dizer: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. E no item 4 demos por título: Não perdoar é entristecer o Espírito Santo. Quando não se perdoa alguém que praticou uma ofensa, com certeza está entristecendo ao Espírito Santo, pois vive conforme os entenebrecidos de sentimentos, separados da harmonia com Deus, por causa da dureza do coração. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. Perdoar é renovar o entendimento, renunciar ao orgulho do coração e aprender da maneira em que foi ensinado por Cristo. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Efésios capítulo 4, versículos 22 e 23. Perdoar é fluir o curso da vida na direção correta. E no subitem 4.1, perdoar é um mandamento para o cristão. Todo veneno oriundo da falta de perdão, toda a provocação à ira devem ser deixados de lado. Sentir raiva não é pecado. O que a Bíblia condena é a pessoa irada dar lugar para o diabo trabalhar a mente. Não se deve ceder a essas provocações malignas. A faculdade de irar-se é um sentimento que foi criado por Deus, pois Ele mesmo irou-se contra o pecado. Deus é um juiz justo.
Todos os dias ele condena os maus. Salmo número 7, versículo 11. Perdoar é um mandamento de Deus para o cristão. Mesmo quando alguém injustamente nos fere e enche o nosso âmago de amargura, devemos nos tornar aptos para perdoar o ofensor. É natural que o ser humano relute para perdoar. Mas é nestes momentos de dificuldades que devemos pedir forças a Deus para que nos capacite, a fim de que sejamos capazes de liberar perdão. Se Deus estabeleceu o dever de perdoar como um mandamento, porque é possível que tal ação possa ser cumprida. Se Ele determinou, é porque todos nós somos capazes de perdoar. O perdão é um ato que não depende apenas do nosso querer, mas é um mandado de Deus. E no tópico 4.2, Deus nos perdoou em Cristo. Ter disposição favorável para realizar o bem é o que a Bíblia chama de qualidade de benigno. Ser misericordioso é perdoar as ofensas que lhe fazem, tal qual nos fez Deus em seu Filho. Perdoar um ao outro, pois Deus praticou esta ação e absolveu a nossa dívida. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. E no tópico 4.3, 2 mandamentos para ser fiel a Deus. O primeiro mandamento é ser imitador de Deus como filhos amados. Como imitar o seu modo de vida se tivermos capacidade de não liberar o perdão? Imitar Deus como os filhos procuram em tudo imitar os pais. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Escreveu Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O segundo mandamento fala no andar em amor, porque Cristo amou a ponto de entregar a sua vida como prova desse amor. Além de representar uma oferta, o ato de entregar-se representou um sacrifício pelo pecado. Perdoar pode parecer abnegação, mas o seu aroma sobe como cheiro suave e agradável a Deus. Ser fiel a Deus e segui-lo é efetuar estes 2 mandamentos, ou seja, ser imitador de Deus e amar o próximo. Cada um foi chamado para perdoar o outro, da mesma maneira que Deus perdoou os nossos pecados. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros,
e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios capítulo 4, versículo 32. E concluindo a nossa lição de hoje, quando o ofensor atende à voz de Deus e libera o perdão para o ofendido, não é mais necessário tocar no assunto que deu origem ao problema. Um casamento que se estabelece conforme o padrão bíblico para a família é um casamento onde existe perdão entre os cônjuges. Quem tem a Jesus como Salvador da sua alma, recebe, no ato da decisão, o maravilhoso dom de perdoar. Da mesma forma que o marido e mulher foram amados, aceitos e perdoados por Deus, cada um deve exercer esse dom que Ele lhes concedeu. Quando o ofensor perdoa o seu semelhante, é porque deseja o bem-estar e as mais ricas bênçãos de Deus. Ao relembrar o problema, é como se nada de ruim houvesse acontecido. O maior exemplo de perdão é a cruz de Cristo. Deus escolheu-a como forma de reconciliar todos os errantes do caminho do céu. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Satanás não respeita a pessoa que vive com mágoa por falta de coragem para perdoar. Pense bem nisto. Há poder no perdão, pois ele é a vereda que liberta da mágoa e cinge os corações. Somente através do perdão pode-se abrir o caminho para Deus, para que Ele, então, proceda à cura da alma. Que Deus, pela sua infinita e eterna misericórdia, nos capacite, nos habilite a exercitarmos o perdão, não somente com o nosso cônjuge, mas com os nossos familiares, nossos irmãos na fé, nossos amigos, nossos semelhantes. Perdão é vida. Perdão edifica. E que Deus a todos abençoe rica e de forma abundante. Até a próxima semana, quando estaremos então findando esses estudos sobre a família. E voltamos a dizer, se você quer enriquecer os seus conhecimentos dentro deste tema, leia o meu livro, O Padrão Bíblico para a Família. Aqui nesta obra nós tratamos
de todos os assuntos pertinentes ao relacionamento conjugal, bem como no relacionamento entre pais e filhos. Desde o flerte, o namoro, o noivado, o casamento. Nós falamos de tudo um pouco. E queremos que você seja abençoado lendo esta obra. Até a próxima semana, em nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador.